Boa noite a todos, mais uma vez, agora oficialmente. Estamos aqui hoje para o 14º Encontro Recliva, encontro aqui nesse grupo que busca, né, tá estimulando o estudo entre os colegas enfermeiros, para a gente realmente estar buscando aí se reinventar a cada vez mais. Hoje, contando com a presença do enfermeiro, segundo todos aqui, e de minha boca também, maravilhoso, top das galáxias, Leonardo Costa, trazendo hoje a temática do câncer de próstata e fragilidade. Uma temática que vem sendo cada vez mais estudada e entre os nossos pacientes, né, é algo que realmente vale a pena. Pegando esse contexto com suas implicações no acesso vascular para a hemodiálise. Então, vamos começar com o Léo. Bem-vindo, Léo, muito obrigada pelo seu tempo, por toda a sua disposição. Realmente a gente sabe que nossos tempos são corridos, mas vale a pena, momentos como esse aqui vale muito a pena, e lhe agradeço muito. E no final a gente segue acrescentando, né, fazendo nossas trocas. Muito bem-vindo, muito obrigada, a sala é toda sua. Muito obrigada, Polly. Todo mundo consegue visualizar bem a tela? Léo, está perfeita. Pronto, joia. Qualquer demanda pode me sinalizar via WhatsApp. Gente, boa noite a todos. Eu queria saudar todos vocês em nome de Polly, agradecer pelo convite e contribuir com o Recliva, que é um projeto que eu admiro bastante e que eu sempre faço questão de participar, de assistir às aulas. Eu acredito que é o modelo que nós defendemos na nefrologia e é a proposta que a gente tem que acreditar de uma prática realmente baseada em ciência e em evidência. A gente vai conversar um pouco, eu gosto de utilizar o termo conversa, para não trazer termos como palestra, meeting, curso, porque é algo moroso que tendencia a cansaço e tendencia a uma comunicação unidirecional, onde só alguém está contribuindo e outra pessoa só está recebendo. Eu não acredito nessa educação, eu acredito numa educação que liberta e emancipa as pessoas, onde existe troca de saberes, né? Os saberes são sempre complementares. Então, a gente vai conversar hoje à noite sobre câncer de próstata e fragilidade e quais as implicações desse tipo de alteração patológica no acesso vascular para a hemodiálise. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui participando já me conheçam, mas aí caso tenha algum colega que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, eu me chamo Leonardo Costa, todo mundo conhece como Léo, é mais fácil de lembrar. Eu sou enfermeiro de formação pelo Instituto Federal de Pernambuco, sou especialista em nefrologia na modalidade de residência, que pelo Coremu UFPE do Hospital Barão de Lucena, mestrando em saúde translacional. Atualmente, eu estou à frente da supervisão de serviços hospitalares vinculado à Fresenius Medical Care e atuo também no Corém como membro de uma comissão voltada ao apoio ao enfermeiro residente e pós-graduando, aqui no Corém, Pernambuco. Para a gente iniciar a nossa conversa hoje à noite, é importante entender que o câncer de próstata, assim como os demais tipos de patologias oncológicas, tem como definição e como característica um crescimento exacerbado, acelerado e desordenado de células, a multiplicação de maneira desordenada. Eu trouxe aqui em tela duas imagens para ilustrar melhor para vocês a próstata em sua apresentação anatômica, sua apresentação fisiológica, e a próstata dotada da alteração patológica, com a natureza oncológica já instalada. Nós podemos observar que a próstata é uma glândula consideravelmente pequena, situada anatomicamente logo abaixo da bexiga, como nós sabemos, e aí esse crescimento exacerbado, desordenado de células acaba por apresentar uma característica que destoa da natureza fisiológica, ocasionando compressão a nível de uretra e, posteriormente, de ureter. Então, acaba desencadeando alterações de natureza geniturinária que, por sua vez, vão desembocar alterações da função renal, da nossa função renal. Tendo como principais sinais e sintomas a dificuldade de urinar, o aumento da frequência urinária, a diminuição do jato urinário. Em casos mais severos, a apresentação de hematúria, né, a presença de sangue na urina, e também a sensação de desconforto, de ardor, de queimação,
Em casos mais avançados, a gente tem a queixa muito clássica e característica de comprometimento ósseo, de dores ósseas, principalmente na região lombar, na região da coluna. Quando se trata de câncer de próstata, é um desafio tanto a identificação precoce quanto o tratamento, por se ter uma particularidade muito insidiosa em relação a outros tipos de cânceres. O câncer de próstata ele tem uma apresentação muito silenciosa. Outro tipo de desafio que é enfrentado nessa patologia é o público acometido, que o público masculino não é muito adepto a atividades de natureza preventiva ou de promoção à saúde, mas sim de natureza mais curativa, intervencionista. É um público que procura menos o serviço de saúde, então, consequentemente, acaba por se identificar mais tardiamente apresentações patológicas como a dessa natureza. De maneira geral, né, de maneira mais genérica, o cenário do câncer de próstata no Brasil, ele apresenta uma crescente muito significativa. No corte temporal dos últimos 10 anos, nós temos um exponencial crescimento do número de homens acometidos de câncer de próstata. No intervalo dos 5 últimos anos, um acometimento de cerca de quase 80 mil novos casos, e é um número extremamente representativo. É o segundo tipo de câncer, né, o segundo tipo de causa de morbimortalidade mais prevalente no Brasil, entre o rol dos cânceres. Fica em segundo lugar entre os tipos de câncer que mais matam homens em faixa etária ainda reprodutiva, perdendo apenas para o câncer de pele do tipo não melanoma. E nós temos também uma apresentação predominante em todas as regiões, mas uma característica muito específica na região Nordeste, para o câncer de próstata e também para câncer de pênis. Acaba tendo um índice que destoa do cenário nacional para mais. A gente acaba tendo um número de homens com acometimento de câncer de próstata em níveis mais exacerbados no cenário do Nordeste, na região Sudeste e, recentemente, na região Centro-Oeste, com uma curva mais específica de diagnóstico tardio. No cenário de Pernambuco, cerca de 2,6 mil novos casos são datados apenas no ano de 2022. Você observa que realmente é uma apresentação bem significativa. Mas aí, qual a relação? Dito isso, né, caracterizado o tipo de câncer e tratado alguns aspectos de natureza epidemiológica, qual a relação do câncer de próstata com a função renal? Para poder a gente discutir primeiro essa relação, vamos resgatar o nosso entendimento de classificação com relação aos graus, às tipagens, na verdade, de insuficiência renal. Nós temos 3 classificações principais: uma ira pré-renal, renal e pós-renal. Muito se discute quando se fala de natureza fisiológica para a gente explicar a alteração de função renal. Mas os nomes das classificações eles já são bem sugestivos, então a gente não precisa fazer uma curva no Guyton para entender especificamente de que é que se trata uma alteração pré-renal, renal ou pós-renal. Como eu acabei de falar, o nome é bem sugestivo. Então, uma insuficiência renal pré-renal é um acometimento do sistema renal, só que não se dá necessariamente dentro da estrutura anatômica do rim. Por exemplo, um paciente politraumatizado vai perder uma grande quantidade de sangue, geralmente ele tem uma tendência a evoluir com choque hipovolêmico. Observe que até então a estrutura anatômica do rim não foi comprometida, não há dano estrutural. No entanto, a hipovolemia acaba levando desencadeando a quadros de os quadros de hipovolemia severa acabam desencadeando quadros de insuficiência renal agudizados. Uma ira renal ou intrínseca, né, que é a ira propriamente dita, essa sim se dá dentro da estrutura do próprio rim. Nós poderíamos trazer como exemplo a própria tumoração, algum tipo de tumor, ou então o cálculo renal, né, a litíase renal, que é mais comumente difundida no nosso entendimento. E a ira pós-renal, que é o acometimento de função renal em estruturas anatômicas pós-rim. Nós temos aqui, principalmente, como eu ilustrei na figura ao lado, ureter, bexiga, uretra, e próstata. Então, nesse caso, a hiperplasia prostática, o crescimento desordenado da próstata, pode se classificar, nesse caso, como uma ira pós-renal. Então, resgatar esses aspectos de classificação é importante para que nós possamos ter o entendimento da etiologia do problema. Eu sempre costumo dizer que quando você tem um entendimento da etiologia, da raiz do problema, a gente consegue acertar traços de tratamento, alternativas terapêuticas, de maneira mais assertiva. Dito isso, eu trago aqui só em caráter mais ilustrativo, mais dinâmico, como se daria a apresentação anatômica do rim, né, em sua apresentação fisiológica.
A apresentação da ira pré-renal tem uma característica muito forte de redução do fluxo de sangue para os rins, de hipoperfusão, como eu dei o exemplo a vocês do quadro hemorrágico, do choque hipovolêmico do paciente, tá? A ira intrínseca ou renal propriamente dita está muito relacionada a patologias que comprometem a estrutura do rim propriamente dito. A exemplo de uma necrose tubular aguda, por exemplo, ou até do próprio cálculo da própria litíase renal. E a ira pós-renal está muito relacionada a processos obstrutivos, a exemplo de uma doença do rim policístico, por exemplo, ou então até a própria hiperplasia prostática, que vai estar fazendo esse processo de compressão, de obstrução a nível de uretra, né, e de ureter. Tendo feito esse primeiro link de relação entre a alteração do câncer de próstata e a função renal, existe uma relação muito íntima de alteração do ponto de vista fisiológico de função renal, quando se fala em câncer de próstata, relacionada desde o diagnóstico ao tratamento e à apresentação clínica. De que forma? Como eu disse a vocês, é um crescimento desordenado. A próstata ela tem uma tendência a aumentar no homem a partir de 40 anos de idade. Então, é um processo que vai se dar de maneira fisiológica. Só que, em alguns casos, ela cresce além do ordenado, além do esperado. A gente pode ter a hiperplasia prostática benigna e maligna, como é do nosso conhecimento. Em alguns casos, a hiperplasia prostática ela pode ser tratada com o uso de alguns anti-inflamatórios de amplo espectro e o uso de algumas outras medicações que vão trazer uma condicionalidade de redução desse processo inflamatório e dessa patência de dilatação mais significativa da próstata. O uso exacerbado em largo prazo de anti-inflamatórios não esteroidais já é nosso consenso, nosso entendimento, que sobrecarrega a função renal, que acaba condicionando processos de necrose de tubulação renal ou de outras alterações de função renal propriamente dita, principalmente pelo mecanismo de nefrotoxicidade que alguns anti-inflamatórios carregam do seu ponto de vista farmacológico. Associado a isso, quando se tenta um tratamento inicial com drogas como do HOMO-HP, por exemplo, para tentar reduzir ou retardar esse processo de cascata inflamatória e não se tem resposta, nós precisamos estudar outras possibilidades. Quando o paciente é dotado do tratamento quimioterápico, são algumas das drogas que têm maior potencial de nefrotoxicidade conhecido no mercado. Então, as drogas antineoplásicas elas já têm uma tendência de sobrecarga por nefrotoxicidade conhecida, bem difundida. Então, veja que o tratamento por si só do câncer de próstata, ele vai estar condicionando uma sobrecarga renal já predita. Então, são os pacientes que vão precisar ter um maior nível de atenção do nosso ponto de vista com relação à prevenção de ocorrência de agravos renais, ou quando o agravo já está instalado, que é o mais comum de acontecer, que a gente possa retardar o máximo possível ou tratar de maneira mais efetiva esse agravo já instalado. Outro ponto importante é a alteração clínica que vai se dar nesse paciente durante o tratamento, seja pelo mecanismo do câncer já instalado, seja o mecanismo da alteração prostática, ou do próprio tratamento antineoplásico. Quimioterápicos têm uma tendência de curva farmacológica a condicionar episódios de êmese, de vômito ou de diarreia com muita frequência, e em alto volume. Diarreia e êmese em alto volume vão condicionar episódios de hipovolemia, que por si só acabam contribuindo para episódios de insuficiência renal agudizadas. Então, o mecanismo de tratamento, ele é uma balança de controle entre custo e benefício. Porque à medida que se trata a neoplasia já instalada, eu também sobrecarrego uma função que, por via das dúvidas, já estava parcialmente prejudicada. Então, existe uma relação muito intrínseca entre a ocorrência do câncer de próstata e alterações do sistema renal, entre outros tipos de cânceres também. Só que o tipo de câncer de próstata chama a atenção pela situação anatômica e fisiológica de alteração que se dá de maneira consoante. Outro ponto que nós precisamos ter merecido destaque são a realização de exames de imagem, a exemplo da tomografia e da ressonância magnética. Geralmente, esses exames são utilizados com o ponto de partida, para o estabelecimento de um diagnóstico mais assertivo, como também para o estadiamento da tumoração, para que a gente possa ter uma precisão mais específica para tratamento. Os estadiamentos geralmente requerem exames com contraste.
No entanto, os contrastes tendenciam a fazer uma sobrecarga renal. A gente vai discutir isso mais detalhadamente no próximo slide. Então, já existe uma alteração previamente instalada que precisa ter um certo monitoramento mais efetivo por parte do profissional, da equipe multiprofissional, mas eu costumo dizer que muito mais um olhar da enfermagem, porque nós aqui estamos com o paciente desde o primeiro contato até o processo de terminalidade e após. Então, a realização desses exames, o estadiamento da tumoração, o tratamento por si só, a enfermagem está com o paciente e perpassa em todas essas etapas. Eu preciso ter um olhar muito atento a essas relações de custo-benefício do ponto de vista clínico e terapêutico. Não só do que é efetivo do ponto de vista dos manuais, dos guidelines, mas também do que é de fato efetivo para esse indivíduo, para esse paciente, como queira classificar. Outro ponto importante é a curva imunológica desse paciente. Pacientes em tratamento oncológico e, consequentemente, com alteração do sistema renal, são pacientes que têm uma curva de tendência à imunossupressão, né? A imunidade já está parcialmente comprometida, então existe uma tendência muito maior a quadros infecciosos, que, por sua vez, acabam liberando uma série de cascatas de interleucina, interferon e outras substâncias dentro do organismo que vão estar depletando esse mecanismo inflamatório dentro do organismo. Então, cascatas de citocinas inflamatórias só vão corroborar com piora do status hemodinâmico, clínico e também de função renal. Só para que a gente possa observar mais detalhadamente as alterações mais pontuais do ponto de vista anatômico, né? A gente tem uma próstata aumentada com uma tendência à compressão de uretra. Uma uretra comprimida acaba por depletar volumes residuais de urina na bexiga e condicionar elevação de escórias mais específicas, a exemplo da ureia, por exemplo. São pacientes que têm uma tendência de curva muito séria à azotemia, principalmente a concentração mais sérica de ureia. São pacientes que evoluem com uma curva de uremia acentuada com muita facilidade. Então, é preciso ter uma atenção com relação aos mecanismos de tratamento e de identificação precoce para que se possa ter um desfecho clínico mais favorável dentro do que é esperado do ponto de vista clínico e de curva terapêutica para esses indivíduos. Quando se fala de contraste nos exames de imagem, eu até trouxe esse entendimento aqui para nos chamar a atenção, o contraste no exame seria fã ou seria hater? Ajuda ou atrapalha? Do ponto de vista de entendimento de estadiamento da tumoração, é excelente. Porque o contraste nos dá um entendimento mais específico de precisão de local de inserção desse tumor, de estadiamento e de apresentação clínica. No entanto, os contrastes utilizados não só no cenário brasileiro, mas também no cenário internacional, em sua grande maioria, estão embebidos de gadolínio, que é uma substância altamente nefrotóxica, que vão estar induzindo necrose de tubulação, por sua vez, induzindo lesão renal aguda, que vai estar sendo induzida por esse tipo de componente. A maioria dos pacientes que têm diagnóstico tardio e que precisaram ser submetidos a inúmeros exames de imagem sequenciados com contraste, tem uma curva muito acentuada de piora da função renal. E, geralmente, quando chega a nós, seja no cenário da terapia no cenário crônico, né, nas clínicas, ou no cenário agudo, que é a minha realidade, dentro das UTIs, no cenário da terapia intensiva, são pacientes que já vêm com uma função parcialmente prejudicada pelo próprio mecanismo patológico da natureza do câncer, e aí eles acabam agravando ainda mais por condicionalidades como essa, por exemplo, o uso de contraste. E é preciso que nós possamos discutir beira-leito, a necessidade realmente de utilização, o critério de estadiamento, que já existe possibilidade, nós já temos evidências científicas, de exames sem contraste que conseguem ter uma depletação de curva de tumoração, de entendimento de estadiamento também eficazes. Então, será que essa sobrecarga de função renal, ela vale a pena do ponto de vista clínico? Fica aqui a reflexão. Claro que em alguns momentos vai ser necessário, vai ser indispensável utilizar, e a gente vai apelar pelo critério do custo-benefício, do ponto de vista clínico e terapêutico. Mas é importante que a enfermagem discuta e fomente essas discussões diariamente. Porque o profissional de enfermagem não tem que estar vinculado apenas à execução de tarefas. A gente não está aqui para ser reprodutor de prescrição. Nós estamos aqui para pensar. Pensar do ponto de vista clínico, pensar do ponto de vista terapêutico, pensar do ponto de vista operacional, e isso está para além do que se fala em manuais,
em guidelines, em livros, em fomentos de artigo, em papers. A gente precisa discutir o que é que vai ser mais benéfico do ponto de vista clínico e terapêutico para cada indivíduo e em cada situação. Até porque, do nosso entendimento, de que o cuidado se dá de maneira individualizada, o contexto clínico do indivíduo dá o direcionamento mais efetivo que tem que se tomar. Dito isso, é importante destacar outros pontos com relação ao tratamento antineoplásico e essa função renal e também a fragilidade desses pacientes. São pacientes que geralmente têm uma curva de alteração clínica mais acentuada, com quadros de insuficiência renal agudizada, né? Como eu havia mencionado, acaba sendo a complicação mais frequente, e cerca de 12% a 50% dos pacientes vão estar apresentando em algum momento esse tipo de alteração mais agudizada do ponto de vista renal. Isso se dá por as medicações antineoplásicas fazem efeito de dupla passagem, a maioria delas, pelo menos. Então, eles têm um efeito de metabolização a nível hepático e renal. Uma vez que eu já tenho uma função renal prejudicada, eu já tenho tubulopatias instaladas, lá a nível de túbulo renal e de córtex, eu já tenho muitas vezes episódios inflamatórios muito acentuados, eu vou ter acúmulo dessas excretas das drogas antineoplásicas, fazendo esse acúmulo de excreção renal de maneira mais significativa e sobrecarregando ainda mais uma função que já está prejudicada. É comum observar nesses quadros mais avançados a ocorrência de apoptose ou de necrose celular, que nada mais é do que essa lise celular, essa quebra ou ruptura ou morte celular, a nível principalmente de túbulo renal, onde a gente observa um acréscimo mais significativo, um depósito mais significativo de componentes com toxicidade. Feito isso, do ponto de vista fisiológico, o que é que acontece? Os pacientes tendenciam a apresentar uma cascata inflamatória. A gente chama isso de uma tempestade de citocinas. A liberação de citocina de interferon, de interleucina, de interferon do tipo 1, do tipo 2, uma série de interleucinas. Esses marcadores inflamatórios sobrecarregam ainda mais a função renal. Então, se a gente não está atento a observar essas alterações clínicas na ponta da assistência, o que acontece é que pacientes que tinham uma tendência a fazer uma curva de alteração aguda acabam apresentando marcadores de cronicidade, porque foram identificados tardiamente essas alterações. Trouxe aqui a apresentação visual para que a gente possa ter um entendimento mais dinâmico desse funcionamento fisiológico do processo. A gente observa aqui, a nível do córtex, um dano vascular já instalado. Vocês podem observar que o fluxo da droga, da droga antineoplásica, uma vez aderida dentro do organismo, ela vai fazer esse processo de síntese metabólica, tá? E aí ela tendencia a ter esses depósitos de substâncias nefrotóxicas. Tem uma série de drogas antineoplásicas, mas as mais utilizadas para esse tipo de patologia, do câncer de próstata, são a cisplastina e o metotrexate. Elas acabam por liberar a interleucina do tipo 2 e interferon, principalmente, que são marcadores inflamatórios, como eu disse a vocês. Esse tipo de citocina vai se depositando lá a nível de córtex renal e a nível de túbulo renal, causando necrose tubular e apoptose de células a nível de extremidade. Se eu tenho necrose a nível tubular e eu tenho alteração de apoptose celular a nível de córtex, eu não tenho função renal efetiva. Por isso que são pacientes que a gente tem difícil manejo clínico, que eu tenho uma alteração renal já extremamente prejudicada, mas eu tenho também uma série de outras alterações fisiológicas a nível de fígado, a nível de aparelho cardiovascular, por conta do depósito de algumas citocinas em região específica, já que nós temos o entendimento de que nosso corpo funciona em sistema tampão, é um equilíbrio perfeito. E a ausência desse equilíbrio sobrecarrega a função de outros órgãos, de outras estruturas, levando a uma desordem completa do ponto de vista fisiológico. Então, essas necroses elas são mais observadas a nível de exame de imagem, mas em alguns casos é necessário também que se realize biópsia renal, claro, conforme demanda, né? Esses danos tubulares, eles se dão principalmente por esses dois tipos de droga, a cisplastina e o metotrexato, como eu tinha mencionado agora há pouco, são danos mais a nível de túbulo renal mesmo, por conta desse mecanismo de nefrotoxicidade depositada, que acaba levando a esse processo de morte celular. O que é que acontece nesse cenário quando se fala de paciente renal propriamente dito? O paciente renal ele já tem uma curva de tendência a evoluir com doença de fome óssea, como a gente sabe, por alterações a nível do PTH, de hormônio que regula esse processo de
de construção de liberação de osteócitos, de células ósseas rejuvenescidas em algum momento que acabam sendo prejudicadas pela alteração de campo hormonal. Então, é um paciente que já tem uma curva a fazer hipocalcemia. E no caso de dano tubular, esse comprometimento a nível de produção de cálcio, ele fica ainda mais acentuado. Assim como o processo de excreção mais acentuada de magnésio, e acaba levando o paciente à hipomagnesemia, tá? Ou evolução em casos mais graves com síndrome de Fanconi, que é uma síndrome rara, genética. Na verdade, ela tem natureza genética, mas ela também pode ser adquirida. Uma das formas de ser adquirida é durante o tratamento antineoplásico, associado à terapia renal. O que acontece? A síndrome de Fanconi, ela compromete significativamente os processos de troca, de filtração e de absorção no corpo. O rim é quem faz esse processo de filtragem mais efetivo. Uma vez que a filtragem e a produção hormonal, que também é uma das atividades do rim, está completamente prejudicada, já que eu tenho um processo tubular todo comprometido, eu não tenho efetividade no processo de troca. Então, o paciente acaba retendo escórias que deveria eliminar e eliminando componentes que deveria reter, ocasionando distúrbios metabólicos significativos a nível renal, cardiológico e hepático. E, consequentemente, evoluindo com insuficiência renal anteriormente numa apresentação aguda e acaba passando a ter uma curva de cronicidade mais acentuada, acaba tendo uma tendência a uma curva mais crônica. Ainda com relação a distúrbios de natureza hidroeletrolítica durante o tratamento antineoplásico, essa relação entre o tratamento, a ocorrência do câncer e a função renal, como a gente havia mencionado, as drogas elas têm uma tendência, as drogas antineoplásicas, a desencadear alterações de natureza hidroeletrolítica no indivíduo. Episódios de êmese com frequência, episódios diarreicos com frequência, quadros de desnutrição, alterações do ponto de vista hematológico, hepático e renal. E aí o que acontece? Os episódios sequenciados de episódios diarreicos, de êmese e outras alterações podem condicionar episódios de hiponatremia, tá? Pela frequência, assim como de episódios de hipernatremia podem se dar por retenção, no caso de síndromes que façam que vá haver uma retenção maior de sódio. O mesmo ocorre, a mesma relação de entendimento fisiológico ocorre a nível de cálcio. Eu posso ter uma concentração sérica maior quando eu tenho um distúrbio mais acentuado, como eu também posso ter uma hipocalcemia severa por comprometimento mais significativo a nível de PTH. E aí acabo por ter um entendimento de alteração hematológica, a principal delas, quadros de anemia severas e mais repetitivos, mesmo com o uso de adesão da EMAX, né, a nossa alfa-eritropoetina, e também da suplementação de nível de sulfato, de suplementação de ferro mesmo, propriamente dito, como é o exemplo da Noripurum, mesmo em doses mais elevadas, há uma curva de entendimento fisiológico muito próxima a episódios de anemia com muita frequência. Então, acaba tendo que ter um certo critério clínico de atenção, de urgência maior, para estar corrigindo esses episódios de anemia com frequência. São os pacientes que acabam tendo essa necessidade mais recorrente. Outra alteração que pode ocorrer é uma síndrome de lise tumoral, que é quando há um micro-rompimento a nível de apresentação dessa tumoração. Aí, esse pequeno rompimento, ele libera componentes tóxicos do interior da tumoração dentro da corrente sanguínea. Acaba por liberar mioglobina, interferon, outras interleucinas, e essa tempestade de citocinas dentro da corrente sanguínea acaba por desencadear a liberação de biomarcadores que ocasionam, né, impulsionam alterações hemodinâmicas muito severas no indivíduo, ocasionando necessidade, muitas vezes, de abordagem a nível de terapia intensiva. Qual a grande dificuldade de identificação precoce de lise tumoral? De síndrome de lise tumoral? Ela tem um início muito insidioso, assim como o mecanismo da própria doença renal. E para ter uma identificação mais clara, nós precisamos lançar mão da análise através de biomarcadores de função renal. O principal deles é o NIGOL, ou NIGAL, pode pronunciar das duas formas. É amplamente utilizado tanto no cenário brasileiro quanto no exterior, só que pelo alto custo, muitas vezes não se tem efetividade de tempo, uma curva de tempo, e acaba que esse gap de tempo faz com que você perca o time de início de terapia e de conversão, né, de correção dessa lise tumoral. Então, é importante tratar dos mecanismos antineoplásicos conforme o que é possível corrigir a nível clínico.
Porque em muitos momentos se dá o início do tratamento conforme o que a gente tem disponível no serviço. Isso é a maior realidade que eu acredito que todos nós tenhamos, seja dentro do serviço público, seja no serviço privado. Mas em muitos momentos a gente precisa estar discutindo muito cuidadosamente, né? Uma cautela desses mecanismos, dessas drogas que vão estar sendo utilizadas. Porque o que tem acontecido muito comumente é a gente ter um olhar unidirecional. A nefro só olha para o rim, o cardio só olha para o coração e assim sucessivamente. E, na verdade, nós temos entendimento de que há uma cascata de alterações que vão se dar em decorrência desse tipo de alteração patológica. Então, é importante ter um olhar de fato integral. É importante que esse olhar holístico que a gente discute e aprende desde o primeiro período, nas nossas graduações, ele saia do papel e ele venha para a realidade, sabe? Porque o olhar holístico é o olhar holístico do ponto de vista clínico, terapêutico. É observar de fato o paciente como um todo. Nós somos um sistema repleto de um conjunto de órgãos em funcionamento. É como uma sinfonia tocando. Se um dos músicos faltar, eu não vou conseguir ter notas efetivas durante toda a apresentação. Então, é bom ter um olhar mais aguçado com relação a qual alternativa de terapia eu vou estar indicando para esse paciente e qual resposta clínica ele está tendo durante esse tratamento. Não só do ponto de vista renal, mas do ponto de vista do todo, né, da alteração clínica como um todo. E aí a gente entra propriamente dito no entendimento de que discutimos alterações de função renal relacionadas ao câncer de próstata. E aí, quando se fala de câncer de próstata, é interessante destacar o perfil de indivíduos acometidos dessa patologia. E, geralmente, são homens ainda em faixa etária produtiva, tá? A gente tem uma curva de pacientes idosos considerável com diagnóstico de câncer de próstata, por inúmeras colocações de acesso à saúde que a gente discutiu inicialmente, ou até dessa cultura que há de que o homem não precisa procurar o serviço de saúde com frequência, de que o homem não adoece, e essas colocações culturais que são incutidas nos indivíduos acabam por contribuir por uma identificação tardia dessas alterações, infelizmente. Então, a maioria dos pacientes que chega para a nossa realidade na nefrologia é um paciente que já chega com a tumoração instalada, muitas vezes, que não chegou a ter nem a oportunidade de tentar alguma medicação para tentar reduzir cascata inflamatória ou controlar, né, estadiar de maneira mais efetiva essa tumoração. A maioria dos casos a gente já chega com insuficiência renal já instalada, com indicação de início de terapia hemodialítica. Esses pacientes, quando se fala de paciente em tratamento renal, um dos principais pontos é destacar o entendimento sobre fragilidade. Né? Fragilidade do ponto de vista não só clínico, né? Porque a gente sabe que existe uma série de alterações que a gente mencionou aqui. A alteração a nível ósseo, cardiológico, renal, hepático, hematológico, entre outros. Mas a fragilidade no sentido completo do termo. Fragilidade do ponto de vista de alteração na qualidade de vida desse indivíduo, porque a terapia renal impacta severamente na qualidade de vida desse indivíduo, impacta a modalidade terapêutica que vai ser utilizada, a frequência da terapia que vai ser realizada, se esse paciente vai dialisar em HD diária, se ele vai fazer em dias alternados, se a gente vai trabalhar com HDF, se a gente vai trabalhar com a 4008S, qual tipo de maquinário, qual o tipo de frequência que vai ser utilizada. Então, todos esses pontos precisam ser levados em consideração quando se fala de fragilidade e escolha de acesso vascular para HD. E quando se fala de todos esses aspectos associados ao tratamento de câncer, ainda existem outros pontos que precisam ser levados em consideração. O principal deles e o mais polêmico de todos eles é o diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico de qualquer alteração, de qualquer doença neoplásica, é um diagnóstico extremamente difícil de ser absorvido e entendido pelo paciente. Mas, do ponto de vista profissional, eu preciso ter um entendimento se a tumoração já está instalada, se ela está em percurso. Eu tenho um prognóstico, o prognóstico é bom, o prognóstico não é bom, consigo fazer uma prostatectomia, eu vou ter como fazer retirada, tenho como extirpar esse tumor e seguir com o tratamento, ou eu preciso fazer só a cirurgia, ou vou ter que fazer a cirurgia e fazer químio, fazer a cirurgia e fazer rádio. O prognóstico precisa ser o nosso norteador principal. Eu tenho um diagnóstico instalado. A partir do prognóstico, eu vou pensar o grau de investimento para esse paciente do ponto de vista de acesso vascular. É um indivíduo que pretende ter, ou que tem possibilidade, na verdade, tem possibilidade de ter um tratamento mais prolongado,
Eu posso investir na possibilidade de uma fístula? Eu posso estudar a rede de vasos para avaliar a confecção de uma fístula arteriovenosa? Após, é claro, iniciar, a maioria das HDs tem iniciado em caráter de urgência, então o paciente está ali inserido com catéter duplo lumen, na maioria dos casos, para iniciar a terapia, até a gente programar a inserção de um permiquete ou confecção de uma fístula. Será que se é um paciente idoso com um prognóstico não muito bom, um prognóstico de terminalidade, eu tenho possibilidade clínica e terapêutica de investir numa fístula? Sabendo que o tipo de tratamento e o tipo de tumoração, o grau de estadiamento da tumoração vai influenciar também na minha patência vascular. Então, será que eu vou ter efetividade nessa terapia? Será que nós, enquanto profissionais, nós estamos discutindo o que é efetivo do ponto de vista clínico e terapêutico, o que é de fato bom para o nosso paciente, ou a gente tem discutido e adotado a prática que é mais efetiva do ponto de vista de recurso, do ponto de vista de praticidade? É o que eu tenho disponível no serviço, vou trabalhar com esse aspecto aqui. Será que a gente tem discutido de maneira holística, de fato, levado em consideração esses aspectos que vão impactar diretamente na qualidade de vida do indivíduo? Outro ponto é o perfil de mortalidade desse indivíduo. Eu preciso observar, eu tenho um prognóstico de quanto tempo, eu tenho um perfil de letalidade maior ou menor. Existem comorbidades, geralmente nossos pacientes são polimórbidos. Eu não só tenho o câncer de próstata para tratar, eu tenho um câncer de próstata que desencadeia uma alteração renal em um paciente que muitas vezes já é hipertenso, sabidamente hipertenso, diabético, um paciente lúpico ou com outras alterações qualquer. É preciso que o enfermeiro tenha um entendimento mais específico para uma avaliação criteriosa da escolha do acesso vascular. É um paciente que eu posso programar e manter com um catéter de curta permanência? Eu preciso já programar o implante de um permiquete? Ou eu posso investir em uma fístula arteriovenosa? Eu tenho condições de patência vascular para isso? Existem mecanismos, né, e dispositivos que a gente pode estar utilizando, lançando mão na nossa prática clínica, para estar fazendo essa avaliação no nosso beira-leito mesmo, no cenário das nossas clínicas, no cenário dos nossos ambulatórios, para estar observando quais pacientes têm critério para qual tipo de acesso. Aí muitos colegas podem estar se perguntando, mas a definição de acesso é junto com a vascular, porque a enfermagem tem um entendimento sobre fragilidade e escolha de acesso? Porque somos nós que manuseamos os acessos. Somos nós que estamos na ponta para garantir a manutenção desse acesso. Então, o enfermeiro precisa ter entendimento do início do processo. A escolha do vaso, a escolha do sítio, se for para implante do catéter. Esses aspectos precisam estar no nosso dia a dia, incorporado no nosso dia a dia. Um paciente, por exemplo, obeso, sobrepeso, com grau de fragilidade considerável, e que já tem um Gleason, que é uma escala que a gente usa para quantificar, para classificar, perdão, o grau de estadiamento do tumor da próstata. Se ele tem um Gleason de 4, de 5, que já é um Gleason alto, é um paciente sobrepeso, tem uma tumoração grande, estadiada, aí o colega vai e me convida para um implante de um acesso, então vamos iniciar a diálise, tem indicação, ok. E aí eu faço a escolha de um acesso na femoral, por exemplo. A tendência de curva de infecção é maior, a tendência de acotovelamento desse cateter é maior por conta da sobrecarga de peso. Então, está tendo efetividade na escolha desse acesso? Depois, somos nós que vamos manusear o acesso que vai ser ineficaz, o acesso que não vai me garantir efetividade de terapia, que não vai me garantir um KTV eficiente. Então, eu nem estou tratando de maneira efetiva a neoplasia e nem a alteração renal. Então, a enfermagem precisa estar inserida nesse discurso, e espaços como esse de construção de conhecimento precisam ser multiplicados, sim. Porque eu volto a dizer, nós não estamos dentro da clínica de diálise, nos ambulatórios ou nas UTIs, ou em qualquer que seja o nosso cenário de atuação, para repetir o padrão de manuais. Nós estamos para fazer a diferença na vida das pessoas que nós cuidamos. Não há nada mais nobre do que a nossa prática, porque não há nada mais nobre do que uma profissão em que vidas cuidam de outras vidas. Que nós não nos esqueçamos disso. Na sequência, é importante a gente destacar algumas particularidades na escolha de cada opção terapêutica. Cada modalidade de tratamento ela tem uma implicação fisiológica. Por exemplo, a quimioterapia, as drogas antineoplásicas do ponto de vista quimioterápico, elas têm uma tendência a longo prazo de fazer com que esses episódios de êmese, de diarreia, de alteração hematológica, eles se tornem mais frequentes.
Então, será que o paciente que está fazendo quimioterapia a longo prazo, ele vai ter efetividade de patência vascular, por exemplo, para acessos mais complexos, já que ele tem uma tendência, a depender da droga antineoplásica, do quimioterápico, ele tem uma tendência de curva a um consumo plaquetário muito maior do que outros indivíduos. Então, já é um paciente que vai ter uma tendência maior à coagulabilidade, né? São pacientes que geralmente são hipercoaguladores. São pacientes que têm uma tendência de curva maior a episódios anêmicos mais severos. Então, qual fluxo eu vou aderir para esse paciente? Qual a frequência de administração de Emax e de Noripurum? Qual a potência de acesso eu posso estudar para ele, já que eu sei que ele vai a curto, na verdade. Nós já temos a curto prazo evidência científica sobre isso, de alterações hematológicas importantes. Então, qual o grau de investimento? Qual o tipo de via de acesso é melhor indicada? Na sequência, a gente tem a radioterapia. Essas ondas, elas vão ter comprometimento geralmente nas regiões mais acometidas da tumoração. Ela tem uma curva de tendência a alterações, principalmente de nível ósseo, a longo prazo. Então, eu tenho que ter uma preocupação com a qualidade e efetividade do acesso utilizado, para eu ter uma efetividade maior terapêutica e também uma suplementação de cálcio em curto, médio e longo prazo mais efetivas. Eu percebo que eu preciso prevenir complicações que eu sei que virão durante o tratamento. Então, a escolha da via de acesso vascular, ela é preponderante. Porque nós sabemos que o tipo de acesso vai me dizer fluxo, vai me dar ideia e estimativa de KTV, de efetividade de terapia, de qualidade de vida para esse indivíduo, de redução dessa multiplicidade de troca de sítio de acesso, por complicações que poderiam ter sido previamente evitadas e sinalizadas se a gente tivesse o entendimento da importância de discutir de maneira multidisciplinar a efetividade e a escolha dos acessos utilizados. Outra modalidade terapêutica para o tratamento antineoplásico é a terapia de reposição hormonal, principalmente quando se trata de câncer de próstata. É importante destacar também que algumas dessas modalidades elas são realizadas concomitantemente, né? E ainda temos também a possibilidade da prostatectomia, né? A redução, a retirada radical de fragmentos ou de porções da próstata para estadiamento e extirpação do tumor. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração até que eu defina se o paciente tem critério de programação de estudo de vaso, né? Estudar vaso para confecção de uma FAV, se ele tem possibilidade de se manter com o CDL até que eu tenha um estadiamento e tumoração mais efetivo, ou se eu já tenho marcadores crônicos que me dão entendimento de um prognóstico mais efetivo, com o marcador de cronicidade, para que eu pense em um acesso de longa permanência, como o exemplo do Permicat. Ainda se falando desses aspectos de escolha de acesso e de fragilidade, eu trouxe aqui alguns dos principais pontos para que a gente possa discutir, na verdade, para a gente possa lembrar, porque já é do nosso entendimento, alterações relacionadas à fragilidade de pacientes em tratamento renal, né? Alterações cognitivas são muito perceptíveis, intimamente relacionadas com a curva da uremia, que, por sua vez, acaba por desencadear cascatas inflamatórias e muito importantes. É importante destacar que é um perfil de paciente encaixados como polifarmácia, né? São medicamentos, são pacientes que utilizam múltiplas drogas de múltiplas classes medicamentosas para tratar múltiplas alterações ao mesmo tempo. Então, é um paciente que tem uma curva de alteração mais significativa do ponto de vista fisiológico, já que essa farmacologia, essa farmacocinética, ela está mais alterada, mais acentuada, né? Quadros anêmicos com maior frequência, pacientes que tendenciam a, se tem presente já quadro de obesidade ou de sobrepeso, fazer uma curva inflamatória mais importante, que se precisa ter uma atenção, se tem sobrepeso instalado, com a escolha do acesso, o sítio de inserção desse acesso. Outro ponto importante é que são pacientes que têm uma tendência fisiológica a evoluir com quadros de sarcopenia, e aí a gente precisa discutir junto com a nutrição, reposição proteica, dieta proteica até que ponto, porque nós sabemos que nós temos que ter um controle proteico de ingestão para nossos pacientes, mas até que ponto é uma dieta restrita, até que custo-benefício essa restrição, e como é que vai se dar essa restrição, porque nós temos pacientes que têm alterações proteicas significativas, quadros de nutrição ineficientes, né, muito importantes, assim como a própria sarcopenia, que está diretamente relacionada a alterações a nível de calcificação e ósseos, sabe?
e alterações a nível de depletação mineral mesmo e óssea. Tudo isso acaba influenciando de maneira preponderante na escolha do acesso. Aqui alguns dos principais modalidades de acesso que nós conhecemos e que está na nossa prática. Né? Eu já acabei mencionando aqui, ao longo da apresentação, algumas particularidades com relação à escolha de cada um deles, a depender da necessidade clínica de cada indivíduo. Deixo o espaço aqui aberto para que vocês possam fazer suas dúvidas, trazerem suas dúvidas, suas colocações, para que a gente possa fazer esse processo de troca. Mais uma vez, agradecendo a Poli pelo convite e a todos vocês pela participação. Trago aqui para a reflexão de vocês uma frase de Paulo Coelho que eu gosto bastante, que diz o seguinte: o extraordinário reside no caminho de pessoas comuns. Eu acredito que todos nós aqui somos movidos por sonhos, por objetivos. E assim como vocês, eu vim em busca da construção diária da minha melhor versão. Eu acho que é o que todos nós procuramos fazer. Quando eu vim do interior para cá, eu disse isso à Jéssica, que está aqui, que é uma das pessoas que eu admiro bastante como pessoa e como profissional, e eu disse a ela em uma avaliação de seminário: Jéssica, quando eu vim do interior, eu só trouxe uma mochila e um sonho. E assim como eu, ela também vem do interior, está aí se destacando no cenário nacional. Então, que a gente possa lembrar das possibilidades que nós temos, que são múltiplas, sabe? E do tamanho que nós podemos alcançar, as pessoas que a gente pode atingir de maneira positiva. Então, que a gente possa se lembrar que nós podemos ser quem nós quisermos ser. O extraordinário está dentro de cada um de nós. Muito, muito obrigada. E estou aqui à disposição para a gente contribuir e discutir aqui a temática. Super viva! Não esperava nem um tiquinho menos. Foi realmente extraordinário, Léo. Obrigada. Aprendi muito. Então, a vivência da gente realmente só vai acrescentando. Acho que você nos trouxe aí, né, esse insight de como estamos realmente nos colocando, como estamos participando na condução do cuidado, né, para o paciente, como estamos realmente sendo efetivos nessa participação, não só replicadores do mesma coisa, né? Você falou aí, caminhos estão abertos, podemos sim, pode-se partir de nós, o pensar diferente. Então, particularmente eu, quando comecei a estudar um pouquinho mais fragilidade, eu vi o quanto temos o poder, assim, quando eu digo poder no sentido realmente benéfico para o paciente, o poder de fazer algo diferente na nefrologia para nossos pacientes, e isso a nível de satisfação para nós, né, enquanto profissionais da saúde. E aí, nos pontos que você tocou, fazendo aqui uma breve retomada para abrir aí para o pessoal, né, a questão de como participamos, como falei, como é o diagnóstico e o prognóstico desse paciente, o tanto realmente que nós nos inteiramos disso, quando recebemos um paciente, naturalmente seguimos na rotina da unidade, né? Então, chegou o paciente, aquele pensamento de caixa fechada, de não, fístula para todo mundo. Então, a partir desse momento, eu acho que a gente pula um degrau de realmente fazer a anamnese desse paciente, participar realmente da biografia desse paciente, da história, de todas as comorbidades. Acho que quando a gente entra nesse cenário de não, chegou, é isso, a gente meio que pula aí uma oportunidade de conhecer o perfil desse paciente e de pensar em algo novo. E quem nunca chegou a receber um paciente já muito acometido no cenário que você falou, né? Inflamatório, sarcopênico, por outras comorbidades, mas aí no que você nos trouxe, né, no câncer de próstata, e aí quem nunca, de repente, passou por esse início, demorou um pouquinho, fez fístula, e o paciente veio a óbito e nem usou a fístula. Porque realmente era aquele paciente que não alcançaria isso, e temos sim, pessoal, assim, caminhos simples dentro de scores já validados, e como a gente realmente fazer uma avaliação muito simples
classificar esse paciente em cima de uma informação, então não é do achismo, não é o que Jéssica acha, não é o que Leonardo acha, o que Ana acha, não, é ciência. É dentro do que a ciência mostra, esse paciente tem um prognóstico de uma mortalidade em um ano de tantos por cento. Então, é pelo menos ter essa informação para ir pensando ao longo do cuidado. E eu acho que a intenção, né, de trazer cutucar essa feridinha de como estamos realmente pensando diferente, alcançamos, foi muito válido, e aí quero trazer a palavra para todos, quem quiser aí, Joyce já levantou a mãozinha, e aí compartilhem conosco realmente se alguém se vê, né, podendo fazer diferente, ou que já faz realmente algo nessa perspectiva. Joyce? Boa noite, pessoal. Nossa, quando eu vi o tema de Léo, que ele falou sobre fragilidade, eu disse, nossa, foi muito legal, porque eu participei de uma conferência no último final de semana, que foi o FaviSafe, aqui em Natal, com vasculares de todo o país, certo? Inclusive tinha, eu não me lembro, mas tinha um de Recife, e Esse é teve um... doutor Douglas. Doutor Douglas. Douglas. Isso, veio, só que o tema, assim, que eu mais gostei, assim, que eu acho que serviu muito, pelo menos para a minha realidade, que foi Felipe Guedes, que era daquele Natal, que ele falou sobre o fístula not so first ou catéter not so last. E também teve Rodrigo Azevedo que falou assim, quem de nós não esperamos para colocar um paciente em diálise e achando que ele vai durar muito tempo no conservador, em um mês ele entra de urgência e a gente tem que ir para o catéter de curta permanência. E quem de nós a gente não fez uma fístula que ficou o paciente 5, 6 anos e não entrou em diálise e a gente achava que ele ia entrar muito rápido. Minha realidade hoje é pegar muito paciente que entra em diálise de emergência devido ao câncer. Na maioria das vezes, esses pacientes permanecem ou falecem em torno de, sem mentira nenhuma, às vezes 3 diálises na clínica e a gente descobre que ele piorou e faleceu. Eu tenho 2 pacientes que têm câncer de próstata. Ambos, um com insuficiência cardíaca e o outro... Idosos, Joyce? Tenho 2. Idosos? Idosos. Um acima de 60 e o outro acima de 80 anos, que você não diz nunca que ele tem um câncer de próstata, ele usa a sonda vesical demora. A princípio, não queria nem ir para a fístula, só que o prognóstico dele era muito ruim porque ele não aceitava o tratamento. E aí a gente foi para a fístula. E aí o braço dele começou a ficar demasiado, e a gente o quê? Se culpa. Poxa, o paciente não queria ir. O médico achou melhor ir e o paciente volta com o braço demasiado. Então, assim, eu acho que a culpa que a gente carrega com relação a esses tipos de coisa, eu acho que a gente tem que tratar muito, porque muitas vezes a gente toma uma decisão que a gente vê que é o melhor para o paciente, mas, infelizmente, nos estudos que eles mostraram, assim, né, vários, que não precisa de exame prévio para fístula, né? Ser ultrassom de artéria ou de veia. E também foi uma questão levantada, né? Será que é realmente necessário? Na maioria das vezes, não. Em outras partes, deveria, sim. Minha opinião, a questão dos acessos vasculares ainda permanece para mim que o paciente, como aqui a maioria, entra em catéter, né, de curta. Se tiver um prognóstico bom desde o início, é um paciente que, né, aceitou fazer o tratamento para câncer, tem uma opinião, lógico, do oncologista. Infelizmente, quem trabalha em clínica satélite é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que confiar na palavra do que o paciente fala para a gente. O oncologista achou melhor? Não, o oncologista achou melhor sim. Então, infelizmente, essa comunicação multidisciplinar, às vezes, é um pouco quebrada, né? Eu vejo hoje um paciente eu vou falar, por exemplo, que recebo muita mulher, né, com câncer de colo, que a gente às vezes segura catéter, e está lá 6 meses em químio, em rádio, e a gente não fez uma fístula achando que ela ia fazer uma nefrostomia rápida, e a nefrostomia foi se estendendo, e não fez até hoje. E a paciente está com catéter há 4 meses, mas tinha um prognóstico bom para voltar à função renal após a nefrostomia, e a gente acabou não fazendo fístula, e a paciente está quase em falência de acesso, teoricamente, com relação aos vasos, porque foram múltiplos catéteres. Tipo, é uma questão muito difícil com câncer, porque você espera muito que o paciente
ele recupere a função após o tratamento, que saia logo de diálise, mas é uma coisa que muitas vezes é imprevisível. Então, acho que a decisão ela tem que ser multidisciplinar e, infelizmente, né, às vezes é quebrada essa comunicação, principalmente com a parte oncológica, mas envolver a família e para o paciente entender, né? A escolha dele também, né? Porque tem paciente que quer ir para a fístula logo, quer ir logo, e às vezes faz a fístula e tá lá, recuperou a função, saiu de diálise, é acompanhado com o nefrologista, mas tem aí, tipo, 6, 7 anos e não volta para diálise e tá fazendo exercício na fístula para ela não parar. É uma questão, assim, muito... Acho que precisamos de muita discussão. Tanto em nefro, né, como a parte vascular também. Dr. Douglas até falou também com relação a pacientes que chegam da internação para ir imediatamente para a fístula, ele prefere que não, que aguarde, porque os vasos estão muito machucados e nem sempre essa fístula vai funcionar. Eu tenho um paciente que foi decretado falência, né, de acesso, já fez 5, 6 fístulas, disse que não dava mais certo, aí ficou 1 ano de permiquete, foi para a ficha, superficializou e tá ótima. É assim, tipo, umas coisas que a gente só vê realmente Dinâmico, né, quando Joyce? tá lá atuando. Jéssica? Só queria parabenizar mesmo, Léo, você arrasou na aula e é sempre bom ver nossa enfermagem empoderada, né, baseada em evidência científica, porque eu acho que isso faz toda a diferença na nossa atuação como enfermeiros, intra-hospitalar, clínica satélite, ambulatório, seja onde for, trazendo uma percepção muito positiva e uma assistência de qualidade para o nosso paciente, né? E que a gente possa sempre se apropriar em relação a isso, para trazer essas discussões, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente, enfermeiro, que está ali na ponta, vai conhecer melhor o nosso paciente. Então, a gente trazendo toda essa carga científica de patologia, de fisiopatologia, que às vezes a gente acaba deixando de lado, eu acho que faz toda a diferença na nossa assistência ao doente. Então, Léo, só foi para parabenizar, a sua aula foi super completa, como sempre, arrasou. Eu fico muito feliz de ver essa nova geração de enfermeiros arrasando. Muito bom. Muito obrigado. Deixa eu parabenizar também, né, porque eu fui me empolgada para falar. Parabéns, Léo, né? Foi minha duplinha lá, meu trio, né? Que tá a Larissa, acho que a Larissa tá aqui, porque eu não tô vendo, né? Fiquei por último, que inventei de embuchar durante a residência, mas até a Ingrid era minha colega e virou minha preceptora depois que eu fui rodar lá e ela era enfermeira do local. Mas adorei fazer parte. Léo realmente é assim, gente, é maravilhoso. Para mim foi uma das melhores coisas que Pernambuco me deu. Foi sua amizade, Léo. E me ajuda até hoje aí. Às vezes ou outra eu peço socorro. Mas parabéns mesmo, o tema é super bom. Até recomendo assim, mais temas como esse, né? Algumas doenças, assim, coisas imprevisíveis, porque a gente fica tão na questão do acesso e a gente tem que lembrar que o paciente ele é um ser integral, né? E o quanto esse integral repercute no acesso, né? E no seu contexto como um todo. Você falou, Joyce, tu atua onde, Joyce? No Instituto do Rim de Natal. Sim. E, assim, para quem tem essa vivência, né, que recebe muito paciente oncológico, dentro da oncologia, tem uma escala que, quando a gente fala fragilidade, né, é muito como esse paciente se apresenta em relação à vida. Então, é um paciente que está mais exposto a estressores. Isso nas multidimensões, cognitivas, físicas, psicológica. Então, é essa classificação de fragilidade. E aí, muito similar a isso, se estuda muito sobre funcionalidade. E para os pacientes oncológicos, tem uma escala que é validada, é muito utilizada na oncologia, cuidados paliativos, que é a PPS, é a Palliative Performance Scale. E sugiro e realmente mexo aí entre vocês nesse movimento da gente começar realmente de forma incipiente, fazer testes, né? Começar a fazer pilotos de como seria esse paciente, a condução desse paciente, como você falou, essa paciente que não fez a fístula e que hoje se vê meio sem acesso. Se a gente estivesse aplicando uma escala que fosse nos dando norte, que é uma escala que ela não dá prognóstico, né? Essa PPS de funcionalidade,
ela não nos dá prognóstico, mas ela nos situa esse paciente dentro desse quadro de funcionalidade. E aí, dentro dessa estratificação, ele vai dizendo se esse paciente está mais disposto, realmente mais aberto a responder a terapias modificadoras da doença, ou não é um paciente que a gente deve entregar mais conforto. E aí, pensando no acesso vascular, é aquele paciente que a gente investiria muito no acesso ou não, a gente ia realmente trabalhar nas medidas de conforto, dependendo dessa escala. E ela também pode mudar, ela pode estar em 20, que é um paciente que a gente está muito no conforto, e depois, por medidas, né, de cuidados, ele subir para 60, para 70. Então, realmente, ela começa a nos dar um caminho do nosso olhar, a gente não fica perdido naquele paciente. E sugiro realmente, porque eu acho que são cenários muito válidos, a gente começar a estudar, aplicar um pouco mais, tanto o cenário de fragilidade, como o cenário da PPS, que aí já é um início de olhar de cuidados paliativos, que queiram ou não, o paciente renal crônico, ele deveria ter esse olhar, né, essa pulguinha aqui na nossa orelha, porque a partir do momento que a gente vê o bicho, a gente sabe como cuidar, né? Não adianta a gente ficar dizendo, não, é tudo lindo, não é. Então, a gente começa a realmente poder criar um plano de cuidados em todos os cenários, né, para esse paciente. Depois compartilha com a gente essa escala também, Paulo, por favor, Partilho. no grupo. É porque, assim, muitos pacientes chegam para a gente da internação. Eu sou acostumada com Barão, né? Que a gente que envializava os pacientes que estavam na enfermaria. Então, a gente tinha contato direto e tudo mais. A gente recebe, assim, os hospitais, eles, desculpa a expressão, mas praticamente vomitam nas clínicas. Os pacientes, por exemplo, chegam às vezes sem uma avaliação nutricional, a família não sabe. Tem paciente, por exemplo, que chegou em casa e tomou suco de carambola, porque estava com vontade, e nunca foi orientado sobre. Mata logo o homem. Exatamente. Ai, não, ninguém nunca me contou. Pacientes, por exemplo, que recebe alta, por exemplo, na sexta, não, na quarta, aí vem para diálise na sexta, e a gente nunca foi orientado no hospital a respeito da ingesta hídrica. E aí chega na segunda com EAP. Muitas vezes aconteceu isso, e mesmo que a gente oriente, muitos pacientes, por exemplo, é mais válido conversar com o acompanhante do que com o próprio paciente, porque às vezes muitos não vão entender, sabe? E paciente, às vezes, aqui eu recebo muito paciente de interior. Interior assim, gente, de levantar 4 horas da manhã para estar na diálise às 10 e chegar em casa às 19 horas. Então, assim, é muito cansativa a rotina da maioria aqui. E muitos, às vezes, o carro não permite acompanhante, e às vezes a pessoa não é muito bem orientada. Merece ser muito bem cuidado, né? Por a gente. Merece ser muito bem atendido. Não é, Joyce? Não, com certeza. Eu tenho um carinho muito especial. O meu turno, a maioria é daqui da Grande Natal mesmo, porque eu sou do turno da noite, então, mas o pessoal que pega os pacientes de manhã são pacientes assim, situação às vezes precária mesmo, sabe? É uma realidade bem diferente que eu vim de Pernambuco. Tipo, eu vim com uma visão, mas quando eu cheguei aqui foi um choque assim de realidade. A verdade é essa. A realidade de Natal com a parte da nefrologia é um pouquinho diferente de Pernambuco. Eu acho assim que Recife corre, né, para Natal andar. Mas com relação à realidade dos pacientes, assim, tem pacientes também, né, que são do interior, que vão para Recife dialisar. Lá no Barão tinha paciente fixo que era da Paraíba, porque às vezes o município que ele era a casa dele era mais próximo, né, de Pernambuco. A gente tem muito isso. E aqui a clínica que eu trabalho é todo o litoral norte do Rio Grande do Norte. É a única clínica, assim, tipo, são acho que mais de 500 pacientes. É uma clínica realmente assim, muito grande, sabe? Tem muitos serviços em toda a Natal, mas como ela é a única que é situada na região, na zona norte de Natal, aí acaba que ela recebe a maioria desses pacientes do interior. E, por incrível que pareça, infelizmente, é uma das áreas mais, questão de PIB, mais baixa do Rio Grande do Norte, que é o litoral norte. Muito bom. Muito bom. Alguém mais quer trazer uma percepção, uma vontade? Eu queria até fazer uma pergunta para o colega, que foi uma dúvida que surgiu lá.
quantas vezes vocês esperam que uma fístula dê certo para encaminhar o paciente para o permiquete? Quando você diz que uma fístula dê certo, é quantas vezes fez, trombosou, fez, trombosou, fez, trombosou? Às vezes tem aquele paciente que chega que faz fístula em um dia, né? No outro dia vai dialisar e a fístula já chega parada. Aqui, pelo regula, né, da questão do estado, o paciente só tem direito a uma fístula por mês, né? Então, assim, por exemplo, o paciente fez dia 4, então ele vai ter que esperar até o próximo mês para ser reagendado fístula novamente. Então, nesse período, ele vai ficar com um catéter de curta permanência. E aí, no desenrolar de um mês, tudo pode acontecer, né? Pode coagular sistema, pode perder acesso, pode, já aconteceu comigo, de paciente desenvolver trombose. Eu recebo muito paciente que vem do hospital já com femoral, né? Que eles meio que preferem. A maioria aqui é femoral. A gente aprende o quê? Primeiro superiores, né? Mas a maioria chega em femoral. De repente é muito do quadro, né, da situação que está lá, e aí depois não modifica um sítio, fica indo, e deixa esse sítio mesmo. Joyce, na minha percepção, né, um paciente trombosou uma vez, assim, o normal, se o paciente chegou, o ideal, lindo, é estar com perniquete, né? Já está com o acesso permanente, que realmente vai prevenir outras complicações, né, doenças vasculares. E aí, se trombosou uma vez, aí é que grita mesmo, né? Para realmente já... Mas aí a gente sabe que nos serviços, às vezes, não é tão disponível assim. Não sei a visão de Léo e do pessoal aí também como todo. Eu partilho desse entendimento, Paulo, também. A partir do momento em que a gente já não tem efetividade primária, realmente o cenário precisa ser revisitado, mas isso aí vai ser muito de acordo com disponibilidade de recurso, de infraestrutura. Como já disse, o Regula em Natal disponibiliza de uma fístula a cada mês, de confecção, né? Mas aí a gente também tem que avaliar a patência de acesso vascular. Ainda que tenha disponível o serviço, esse paciente tem condições de confecção? Porque às vezes a gente tem uma anastomose já muito comprometida por uma alteração da própria condição clínica do indivíduo. Então, às vezes é mais efetivo, e se discute muito no Canadá e na Europa, a gente avaliar a longo prazo, a médio prazo, a efetividade de confecção de fístulas em outros sítios. Porque às vezes a gente consegue recuperar, sabe? E religar. Mas às vezes não tem efetividade. Então você está fazendo de conta que a fístula foi recuperada para ser uma fístula que você vai funcionar 3 ou 4 vezes e perder novamente. Então é melhor fazer um estudo dos vasos, mas assim, mais aprofundado, conforme o que tiver disponível no serviço, e a gente confeccionar uma outra via de acesso até lá. Claro que o melhor dos mundos, o ideal dos mundos é a gente ter o permiquete, mas se não tiver, a gente manter no CDL com a melhor boa prática possível, até que a gente consiga ter um acesso vascular mais efetivo. Porque também, às vezes, não adianta, mesmo que eu tenha recurso para fazer uma reabordagem, eu já estive com o Douglas em alguns casos mais específicos aqui, em Pernambuco, aqui em Recife. E a gente reabordou a paciente, eu participei avaliando lá junto com ele, ó, vamos reconfeccionar aqui. E o vaso tinha patência, tinha condições, a gente estudou a rede de vasos, só que com a reabordagem muito curta, em um intervalo de tempo muito curto, acabou que essa fístula precisou ser novamente abordada e confeccionada em outro lugar. Então, tem alguns critérios que a gente precisa avaliar, para além da efetividade do acesso. É ver se tem viabilidade hemodinâmica, se o paciente já tem uma indicação mais específica, se é um paciente já mais hipercoagulador, sabe? Quais essas condições envolvidas, para a gente estudar a melhor possibilidade de acesso. Daqui do grupo, assim, que eu sei que Zilda, não sei se querem compartilhar, né? Zilda, Silvia, eu sei que acompanham aí unidades grandes com muito esse perfil de atendimento para o SUS, né? Se quiserem compartilhar algo da realidade. Mas se a gente for pensar dados que a gente tem que notificar para o nosso órgão regulador, tem lá um dos dados, que é catéter temporário, né, o de Shirley, por mais de 3 meses. Então, se a gente pensar um paciente que chegou, foi admitido, que faça a fístula que dê certo logo, a gente imagina isso daí em no máximo 2 meses. Então, se trombosou uma vez, com certeza ele já vai passar desse tempo daí, né? Então, é a gente ir raciocinando realmente, pensando se a gente está no serviço que a gente pode pensar mais profundamente em segurança do paciente, em qualidade do tratamento entregue, né? Porque às vezes a gente sabe de tudo, mas o cenário não permite.
mas que a gente pelo menos saiba, faça a reflexão, sugira e vá realmente questionando, porque se deixar só no aceitar e deixar seguir, aí é que realmente nada muda, né? É isso, disponibilizei lá no grupo do Recliva as escalas, tanto a de fragilidade, que é um dos modelos mais simples, que é baseada na percepção, né, do profissional. Então, se você é um profissional que vai lá realmente na anamnese, avalia o paciente, você tem aquele histórico, sabe quais são os dados que a escala vai requisitar, né, para essa classificação, e aí você já situa aí essa classificação desse paciente. Tem outras também mais robustas, mas vou colocar, Marília. Tem outras mais robustas, mas às vezes precisa de outros equipamentos, mais tecnologias, às vezes fica um pouco mais difícil, mas aí essa daí que eu disponibilizei a escala é bem simples, e a do PPS também, disponibilizei, e aí fico muito à disposição, quem quiser trocar sempre uma ideia, fico muito à disposição, gosto, acho que a gente sempre aprende um pouquinho mais, hoje aprendi bastante aqui. E Joyce, mande um abraço para a doutora Cecília, viu? Ah, você conhece? Manda sim. Já me contei com várias pessoas. Falam, você trabalha onde? Eu, no Instituto. Ah, manda um abraço para todos. Oxe, conhecida mais do que banana em feira, viu? É, dona de Natal todinho, né? Só a central são o quê? São 7, 8 clínicas? Ela é responsável técnica daqui, né? Do Mossoró, Instituto né? E aí, do né? Mossoró. É. Caicó também, né? Ela fica meio à frente. Eu não sei, porque eu conheço É mais a as dona do enfermeiras de mundo, Mossoró. Eu acredito que é Mossoró, Instituto do Mundo. maravilhosa. Oi? Uma pessoa maravilhosa. Ah, é sim. Ela me deu uma grande oportunidade quando me chamou. E se alguém quer trazer mais alguma, somar com mais um comentário, ou vamos agradecendo, já estamos passando um pouquinho, né, da hora. Muito bom. Quando a conversa está boa, a gente vai ficando que nem sente. Mas então agradecer a todos. Vamos nos dispondo, realmente, aqui é um momento realmente que é nosso. Mais uma vez falo, não tem dono, não é de um nome só. É para ser realmente um grupo multiplicador de informação, para a gente se fortalecer. Então, vamos sempre um puxando o outro, que aí a gente vai fortalecendo a categoria como um todo, né? E a ideia é essa, é nos tornar cada vez mais multiplicadores de ciência e de algo realmente consolidado, baseado em evidência. Esse é o caminho. Obrigada, Léo. Sua apresentação realmente foi maravilhosa. Muita gratidão. Muito E obrigado, muito venha obrigado, pessoal. 2025 com muitas apresentações. Vamos lá, estamos juntos. Então é isso. Feliz Natal para todo mundo. A gente vai tirar foto hoje. De mais de 30% que eu abrir a câmera, a gente tira foto. Alguns já Dou-lhe saíram. uma, dou-lhe duas, limpa, ajeita o cabelo, dou-lhe três, e quem dá Silvina! mais, quem abre mais. Deizinha, te vi. Cadê Zilda? Abre, Zilda, a câmera. Como é que eu faço o ecrã ficar com mais gente? Aqui. Se eu tá a tela cheia, é, Léo? Eu vou tentar aqui, vou tentando. Não, aqui ficou só isso. Eu vou fazer besteira. Será leal? Sim. Tá no mosaico. Deve ser esse aqui. É esse aqui. Esse vídeo, eu tô sabendo. Vamos lá, todo mundo, sorriso. E 1, 2, 3 e... Oi. Peraí. Aqui. Oi. Deixa eu ver se ele ficou aqui. Peraí, pessoal. Tirar mais um. 1, 2, 3 e de novo, Daisy. 1, 2, 3 e X. Alguém mais aí também tirou, se o meu der errado?
Agora deu certo. Agora. Vamos. Todo mundo já tinha jantado, né? Todo mundo feliz. Vamos nos organizar para nossa noite. Que seja uma noite abençoada. Obrigada a todos por estarem aqui prestigiando esse enfermeiro realmente maravilhoso. E que chegue 2025 com mais. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Feliz Natal.